Eu sou um emocional lerda, né? Fabião, você é muito, pô, tudo, você... eu sou assim. Prepare-se para descobrir um lado de Fábio Júnior que poucos conheciam, porque a sua última gravação acabou chocando o Brasil e deixando todos boquiabertos. Nesta canção, ele expõe emoções profundas, segredos guardados por anos e revela acontecimentos pessoais que nunca haviam vindo à tona, trazendo à luz polêmicas sobre relacionamentos, escolhas controversas e momentos de vulnerabilidade que transformam completamente a forma como enxergamos o ícone da música romântica brasileira. O que mais chama a atenção é a intensidade da interpretação, cada nota e cada palavra carregada de emoção verdadeira, como se o próprio Fábio estivesse falando diretamente com cada um de nós, contando sua história de dor, amor, arrependimento e superação, sem filtros ou máscaras. Fãs e críticos não conseguiram conter a surpresa, comentando nas redes sociais, debatendo sobre os detalhes mais íntimos e questionando o que motivou esse desabafo musical tão profundo e inesperado. Este vídeo vai revelar detalhes que a mídia nunca divulgou, momentos que chocaram mesmo aqueles que acompanham sua carreira há décadas. E você precisa ficar até o final, porque a última revelação vai realmente te impactar e talvez até mudar a sua percepção sobre o cantor para sempre. Se você gosta de conteúdos que desvendam segredos, histórias polêmicas e revelações chocantes, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque sua inscrição ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas e nos permite continuar trazendo materiais exclusivos e intrigantes como este. Se você puder, apoie ainda mais o canal com um Super Thanks para fortalecer nosso trabalho e possibilitar conteúdos ainda mais detalhados e reveladores, mas se não puder, basta comentar abaixo o que mais te surpreendeu, porque sua opinião é fundamental para manter o debate e compartilhar impressões com outros fãs. Fique conosco até o fim deste vídeo, porque cada segundo vai te levar mais perto de entender a verdade por trás da última gravação de Fábio Júnior, um momento histórico, emocional e cheio de polêmica que nenhum fã deveria perder. E você vai se emocionar, se surpreender e, acima de tudo, perceber que por trás de cada hit romântico existe uma vida cheia de segredos, sentimentos profundos e histórias que finalmente vieram à tona. Fábio Júnior nasceu em 21 de novembro de 1953, na cidade de São Paulo. Em uma família de classe média que sempre valorizou a cultura e a educação, mas que também enfrentava desafios cotidianos que marcaram profundamente sua infância e formação pessoal. Desde muito cedo, demonstrou uma sensibilidade artística incomum, um olhar atento para a música e uma empatia natural que o tornariam anos depois um dos cantores mais queridos do Brasil. Ainda criança, Fábio passava horas ouvindo discos de grandes nomes da música brasileira e internacional, absorvendo ritmos, melodias e letras que mais tarde influenciariam seu estilo próprio. Sua curiosidade não se limitava apenas à música. Ele também se interessava por teatro, cinema e artes visuais, explorando diferentes formas de expressão que ajudavam a moldar sua personalidade complexa e introspectiva. A família, embora amorosa, tinha suas próprias tensões e desafios, e Fábio cresceu aprendendo a lidar com conflitos, ausências e responsabilidades desde cedo, experiências que o tornaram resiliente, mas também profundamente reflexivo sobre a vida. Na escola, era visto como um garoto diferente. Alguém que muitas vezes se isolava em pensamentos e canções, mas que ao mesmo tempo encantava professores e colegas com sua sensibilidade e carisma natural. Seus primeiros contatos com a música profissional aconteceram em pequenas apresentações em festivais estudantis e programas de rádio locais, onde sua voz já se destacava pela suavidade, alcance e capacidade de transmitir emoções intensas. Esses momentos de reconhecimento inicial foram cruciais para consolidar sua autoconfiança, mas também o expuseram às primeiras pressões de corresponder às expectativas alheias, uma experiência que se repetiria ao longo de sua carreira. Fábio desenvolveu uma disciplina pessoal desde cedo, praticando canto e instrumentos musicais diariamente,
muitas vezes sacrificando brincadeiras e tempo livre para aperfeiçoar sua técnica. Ao mesmo tempo, enfrentava a descoberta de sua própria identidade, lidando com inseguranças típicas da adolescência e com a pressão de se encaixar em padrões sociais, o que gerou uma mistura de determinação e sensibilidade que se refletiria em toda a sua vida adulta. Sua formação artística não se limitou apenas à prática musical. Ele também estudou dança, expressão corporal e interpretação, compreendendo que a performance exigia não apenas talento vocal, mas presença, emoção e conexão com o público. Durante esses anos, Fábio Júnior começou a escrever suas primeiras composições. Músicas que revelavam não apenas seu domínio técnico, mas também uma maturidade emocional impressionante para sua idade, abordando temas como amor, saudade, sonhos e angústias pessoais. A relação com seus pais foi complexa e influente. Eles incentivaram sua veia artística, mas também exigiam disciplina e responsabilidade, ensinando-lhe a importância do trabalho árduo e da perseverança, lições que moldaram sua ética profissional e sua visão de mundo. Amigos da infância e primeiros professores lembram de um garoto introspectivo, que às vezes parecia absorver cada detalhe do que o cercava, observando o comportamento humano, as nuances das relações e as pequenas tragédias do cotidiano, elementos que mais tarde se tornariam temas recorrentes em suas músicas e performances. Ao longo de sua formação, Fábio enfrentou momentos de frustração e dúvida, questionando se conseguiria transformar sua paixão em uma carreira sólida, mas sua persistência e amor pela arte sempre o impulsionaram adiante. A influência da cidade de São Paulo também foi determinante, pois o ambiente urbano, multicultural e cheio de oportunidades oferecia experiências variadas que ampliaram seus horizontes e fortaleceram sua capacidade de se conectar com públicos diversos. Cada experiência, desde pequenas apresentações até as primeiras rejeições e elogios, contribuiu para formar um caráter resiliente e uma sensibilidade artística aguçada, preparando Fábio Júnior para os altos e baixos que enfrentaria ao longo de uma carreira marcada por sucesso, polêmicas e momentos de intensa emoção. A infância e formação de Fábio Júnior foram, portanto, uma combinação de talento natural, disciplina, vivências emocionais intensas e aprendizado constante, criando as bases de um artista que não apenas canta, mas transmite sentimentos, histórias e memórias de maneira que toca profundamente aqueles que o escutam. Seus primeiros passos na música profissional aconteceram em pequenos palcos, festivais e programas de rádio, onde suas interpretações carregadas de sentimento chamavam a atenção de produtores e críticos. Logo percebeu que, para alcançar o sucesso, seria necessário não apenas talento, mas disciplina, perseverança e coragem para enfrentar os desafios de uma indústria extremamente competitiva. Durante os anos 70, Fábio começou a gravar seus primeiros discos e cada lançamento consolidava sua presença na música romântica brasileira, criando uma conexão emocional com os ouvintes que se tornaria a marca registrada de sua carreira. O reconhecimento não demorou a chegar, e ele rapidamente se tornou um dos artistas mais requisitados para apresentações ao vivo, programas de televisão e participações em trilhas sonoras de novelas, ampliando sua visibilidade e fortalecendo sua reputação como intérprete sensível e apaixonado. Seu estilo, marcado pela suavidade da voz, pela interpretação emocional e pela capacidade de transmitir fragilidade e intensidade ao mesmo tempo, conquistou fãs de diferentes gerações e sua imagem de galã romântico começou a se consolidar, tornando-o ídolo não apenas entre adolescentes, mas também entre adultos que se identificavam com a sinceridade de suas canções. O sucesso trouxe oportunidades, mas também desafios, e Fábio teve que aprender rapidamente a lidar com a pressão da mídia, a expectativa dos fãs e as exigências da indústria fonográfica, desenvolvendo uma habilidade rara de se manter fiel a si mesmo enquanto navegava por um mundo repleto de competitividade e incertezas. Ao mesmo tempo em que sua carreira musical prosperava, Fábio investia em aprimorar suas habilidades de interpretação, participando de filmes, novelas e peças de teatro, demonstrando versatilidade e expandindo sua capacidade de se conectar com o público em diferentes formatos. Cada papel que assumia,
Cada canção que gravava e cada apresentação que realizava contribuíam para moldar um artista completo, que entendia profundamente a importância de emocionar, transmitir histórias e criar experiências memoráveis para aqueles que o acompanhavam. Durante esse período, ele também começou a explorar a composição, escrevendo letras que refletiam suas próprias experiências de vida, suas emoções mais profundas e suas observações sobre amor, saudade e relacionamentos, temas que se tornariam recorrentes em sua obra e que reforçavam sua autenticidade e sensibilidade como artista. A ascensão de Fábio Júnior não foi linear. Ele enfrentou momentos de dúvidas, rejeições e críticas, mas sua resiliência e paixão pela música sempre o impulsionaram a seguir em frente, transformando obstáculos em aprendizado e fortalecendo sua presença no cenário artístico. Ele se destacou não apenas pelo talento vocal, mas também pela postura em palco, pela capacidade de criar empatia instantânea com o público e pelo profissionalismo que o acompanhou desde os primeiros passos de sua carreira. As participações em programas de televisão foram decisivas para consolidar sua imagem pública, permitindo que milhões de brasileiros o conhecessem não apenas como cantor, mas como personalidade sensível, carismática e capaz de transmitir emoção de forma genuína. Nesse período, Fábio também estabeleceu parcerias com outros artistas renomados, gravando duetos e participando de projetos colaborativos que ampliaram sua influência e diversificaram seu repertório, mostrando ao público uma faceta versátil e inovadora de sua arte. O sucesso das trilhas sonoras de novelas, nas quais esteve envolvido, fez com que suas músicas se tornassem parte do cotidiano de milhões de pessoas, reforçando seu papel como um artista capaz de tocar corações e permanecer presente na memória afetiva do público. Sua trajetória nos anos iniciais da carreira foi marcada por uma combinação de talento, dedicação, visão artística e capacidade de conectar-se emocionalmente com o público, elementos que garantiram sua ascensão e consolidaram sua posição como um dos maiores ícones da música romântica brasileira. Cada disco lançado, cada show realizado e cada interpretação pessoal de suas músicas contribuíram para fortalecer sua identidade artística, mostrando que Fábio Júnior não era apenas um cantor de sucesso, mas um artista completo que entendia a música como ferramenta de expressão, emoção e comunicação. Fábio Júnior teve diversos relacionamentos que se tornaram públicos, alguns cheios de romance, outros cercados de polêmicas, mas todos eles contribuíram para a formação de sua personalidade emocionalmente aberta e para a intensidade de suas composições musicais. Ele se casou várias vezes e teve filhos de diferentes uniões, experiências que lhe proporcionaram alegrias imensas, mas também situações de conflito e aprendizado sobre responsabilidade, amor e perdão. A paternidade, em particular, teve um papel central em sua vida, revelando um lado terno e dedicado, mesmo diante das dificuldades de conciliar carreira e família. Em entrevistas, Fábio Júnior relatou momentos de ausência na vida de seus filhos devido à intensa agenda de shows, gravações e compromissos artísticos, mostrando arrependimento e o desejo constante de compensar essas lacunas com atenção e carinho. Sua capacidade de amar de forma profunda se refletia tanto nas relações familiares quanto nos relacionamentos românticos, mas também o tornava suscetível a decepções e desgostos, situações que ele enfrentava com sinceridade e transparência quando questionado pela imprensa. A mídia brasileira acompanhou de perto cada passo de sua vida amorosa, registrando casamentos, separações e momentos de crise que muitas vezes se tornaram públicos, exigindo dele equilíbrio emocional e maturidade para lidar com a exposição. Apesar das dificuldades, Fábio Júnior manteve uma postura honesta em suas declarações, não escondendo fracassos, arrependimentos ou decisões impulsivas que marcaram sua trajetória amorosa. Ele sempre ressaltou que seus relacionamentos, mesmo os que não deram certo, lhe ensinaram lições valiosas sobre empatia, respeito, paciência e a importância de estar presente de verdade na vida das pessoas que amava. Além dos relacionamentos formais, Fábio Júnior também viveu paixões intensas, algumas breves e outras que deixaram marcas duradouras em seu coração, experiências que ele traduzia em letras, entrevistas e performances, permitindo que o público conhecesse não apenas o artista, mas o homem por trás da fama.
Sua vida afetiva foi permeada por altos e baixos, mas sempre com uma constante busca por conexão emocional e compreensão, demonstrando que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma forma de se expressar com autenticidade e de construir vínculos significativos. Ele enfrentou também momentos de solidão e questionamentos sobre a própria capacidade de amar e ser amado, experiências que compartilhou com sinceridade em entrevistas, revelando uma humanidade rara para alguém de sua visibilidade. A forma como Fábio lidou com separações e conflitos familiares mostra um homem que aprendeu com o tempo a valorizar os laços afetivos, mesmo diante de erros e equívocos, cultivando a reconciliação e o diálogo como formas de manter a harmonia emocional. Sua experiência amorosa e familiar serviu de inspiração para muitas de suas canções, que se tornaram hinos de amor, dor, saudade e esperança, refletindo sua habilidade de transformar experiências pessoais em arte que toca profundamente o público. Ele também se tornou conhecido por sua sinceridade ao falar sobre romances que deram certo e outros que não resistiram à pressão da fama, mostrando que é possível enfrentar o julgamento público e, ao mesmo tempo, manter a própria integridade emocional. Ao longo de sua vida, Fábio Júnior demonstrou que amar é um processo complexo, que exige entrega, coragem e aprendizado constante, e que os relacionamentos, apesar das dificuldades, são fundamentais para o crescimento pessoal e artístico. Suas experiências afetivas o ajudaram a compreender melhor a si mesmo, a valorizar momentos de intimidade verdadeira e a expressar sentimentos de forma genuína em sua música, contribuindo para criar uma conexão única com fãs que se reconheciam em suas histórias. Ele também falou sobre o impacto da fama nos relacionamentos, como a exposição, os boatos e a pressão por manter uma imagem pública influenciavam suas escolhas amorosas, e como foi preciso desenvolver mecanismos de proteção emocional sem deixar de se abrir para a vida e para o amor. Fábio Júnior cultivou amizades profundas e relações de apoio que o ajudaram a atravessar crises afetivas e familiares, mostrando que sua vida pessoal sempre esteve cercada de emoção intensa, aprendizado constante e a busca por equilíbrio entre a vida pública e a intimidade. A capacidade de se reinventar após términos e de manter a esperança em novos relacionamentos revela uma força interior que o acompanha desde a juventude, transformando experiências dolorosas em crescimento pessoal e artístico. Ele mostrou que a vulnerabilidade, quando vivida com autenticidade, pode se tornar fonte de beleza e inspiração, seja na música, seja nas relações pessoais, tornando sua história de vida afetiva complexa, intensa e profundamente humana. A maneira como lidou com amor, perdas, reconciliações e alegrias reflete a essência de alguém que valoriza sentimentos, aprende com erros e busca, acima de tudo, viver plenamente cada experiência, transformando cada relação em aprendizado e cada desafio em oportunidade de crescimento. Ele falou abertamente sobre as dificuldades de conciliar vida pessoal e carreira, confessando em entrevistas que muitas vezes se sentiu pressionado a corresponder às expectativas de fãs, imprensa e indústria musical, e que isso gerou momentos de estresse, ansiedade e insegurança que impactaram profundamente sua vida emocional. Suas declarações sobre relacionamentos, amores perdidos e desafios familiares sempre foram sinceras, e ele não hesitou em revelar arrependimentos, erros cometidos e decisões impulsivas que marcaram sua trajetória, mesmo sabendo que isso poderia gerar críticas ou julgamentos. Fábio Júnior também falou sobre os desafios da fama e do sucesso, mencionando que a exposição constante trouxe dificuldades para manter amizades verdadeiras e relacionamentos estáveis, e que a pressão por manter uma imagem pública muitas vezes conflitou com seu desejo de viver de forma autêntica e honesta. Algumas de suas entrevistas mais marcantes abordaram temas delicados, como momentos de solidão, crises emocionais, perdas e questionamentos sobre sua própria felicidade, mostrando um artista que não se escondia atrás de aparências e que entendia que vulnerabilidade também é coragem. Ele revelou episódios de sua carreira em que sentiu injustiça, como decisões de gravadoras, críticas de imprensa e boatos que afetaram sua imagem, e fez comentários polêmicos sobre a indústria musical, destacando a competitividade, as dificuldades de reconhecimento e as armadilhas que artistas enfrentam para se manter no topo.
Fábio Júnior também se tornou alvo de discussões públicas devido a relacionamentos conturbados e casamentos que terminaram de forma inesperada, e ele lidou com essas situações com sinceridade, comentando em entrevistas sobre aprendizados adquiridos, falhas pessoais e a importância de assumir responsabilidades pelos próprios atos. Ele falou com franqueza sobre momentos de depressão, ansiedade e esgotamento, explicando que o sucesso nem sempre equivale à felicidade e que a vida de artista envolve desafios psicológicos que muitas vezes são invisíveis para o público. Suas declarações sobre amor e sexualidade também geraram repercussão, pois ele abordava essas questões com naturalidade e honestidade, destacando que a paixão, o desejo e a busca por conexão emocional são elementos fundamentais da experiência humana, mas que exigem maturidade e cuidado para não se transformar em dor ou arrependimento. Fábio Júnior comentou ainda sobre perdas familiares, ausência de figuras importantes e dificuldades emocionais na juventude, revelando que essas experiências moldaram sua personalidade, sensibilidades e a forma como se relaciona com pessoas próximas, e que refletiram diretamente nas letras de suas músicas e em sua interpretação, carregada de emoção genuína. Algumas de suas declarações mais polêmicas envolveram críticas a certos comportamentos da mídia, boatos sobre sua vida pessoal e questionamentos sobre padrões impostos aos artistas, e ele não hesitou em se posicionar, defendendo sua dignidade, autenticidade e a liberdade de expressar-se sem máscaras. Ao longo dos anos, Fábio Júnior mostrou uma coragem incomum ao enfrentar o julgamento público, falando sobre vulnerabilidade, medos e conflitos internos com um nível de sinceridade que poucos artistas mantêm, e isso fez com que o público passasse a vê-lo não apenas como um cantor de sucesso, mas como um ser humano que vive, sofre, ama e aprende com suas experiências. Ele comentou também sobre episódios de saúde, cuidados pessoais e a pressão por manter a forma física e a voz, destacando que a rotina exigente e o ritmo intenso da carreira muitas vezes o obrigaram a fazer escolhas difíceis, sacrificar momentos pessoais e lidar com o desgaste físico e emocional. Algumas de suas declarações envolveram questões éticas e sociais, mostrando seu posicionamento em relação a desigualdades, respeito às diferenças e importância de valores humanos, o que reforçou a percepção de que Fábio Júnior não era apenas um cantor, mas também uma pessoa consciente e sensível às injustiças e complexidades do mundo ao seu redor. As polêmicas relacionadas à sua vida pessoal, relacionamentos e decisões amorosas, embora tenham gerado debates acalorados, também revelaram sua coragem de assumir erros, aprender com eles e manter a integridade emocional, transmitindo uma mensagem de autenticidade e resiliência para fãs e admiradores. Ele abordou publicamente questões de fama, solidão, expectativas e dilemas éticos, sempre com uma honestidade direta, sem rodeios, demonstrando que a vida de artista vai muito além do glamour e que enfrentar críticas, frustrações e situações delicadas faz parte do processo de crescimento pessoal e profissional. Fábio Júnior transformou suas experiências em aprendizado, mostrando que é possível conviver com polêmicas e críticas, mas sem perder a essência, a sensibilidade e a capacidade de emocionar pessoas por meio da música e das palavras. Fábio Júnior enfrentou ao longo de sua vida e carreira momentos difíceis que marcaram profundamente sua trajetória, experiências que moldaram não apenas sua vida pessoal, mas também sua forma de interpretar e criar música. Ele passou por períodos de intensa pressão emocional, solidão e incertezas que muitas vezes se tornaram públicas devido à notoriedade que conquistou, e mesmo assim ele buscou manter sua autenticidade e conexão com o público, usando suas dores como combustível para a arte. Entre os desafios mais significativos, estiveram crises emocionais provocadas por relacionamentos conturbados, separações dolorosas e a dificuldade de conciliar a vida familiar com a exigência de uma carreira que exigia presença constante em shows, gravações e compromissos de mídia. Fábio Júnior relatou que em determinados momentos se sentiu sobrecarregado pelo peso da fama, pela expectativa de estar sempre perfeito e pela cobrança de corresponder às demandas de um público apaixonado, e que isso causou noites de ansiedade, dúvidas sobre si mesmo e sentimentos de vulnerabilidade que poucos conheciam. Durante esses períodos,
ele enfrentou também perdas pessoais que abalaram sua estrutura emocional, como a morte de pessoas próximas e distanciamentos familiares, experiências que lhe ensinaram a lidar com a ausência, o arrependimento e a importância de valorizar momentos de intimidade e afeto genuíno. A pressão da mídia e os boatos que circulavam sobre sua vida pessoal intensificaram esses desafios, exigindo de Fábio resiliência e capacidade de filtrar críticas e comentários maliciosos, mantendo-se fiel à sua essência, sem ceder à superficialidade que muitas vezes acompanha o sucesso. No entanto, esses momentos difíceis não se limitaram à vida afetiva ou à fama. Ele também enfrentou períodos de crise profissional, em que questionava seu próprio talento, seu lugar na música brasileira e a relevância de sua obra diante de uma indústria em constante mudança, e encontrou nesses questionamentos uma oportunidade de crescimento, reflexão e reinvenção artística. A intensidade de suas experiências emocionais tornou-se uma marca registrada de sua música, permitindo que suas interpretações transmitissem uma profundidade rara, capaz de tocar corações e criar empatia com o público, e é nesse contexto que surge a última gravação que chocou o Brasil. Essa gravação, lançada em um momento em que Fábio atravessava reflexões profundas sobre sua vida, carreira e emoções, surpreendeu fãs e críticos pela sinceridade e intensidade com que ele abordou temas como arrependimento, saudade, perdas, amor e esperança. A música, carregada de emoção crua e vulnerabilidade, foi interpretada como um manifesto pessoal, uma forma de Fábio compartilhar experiências que até então permaneciam íntimas, e a reação do público foi imediata, com milhares de pessoas emocionadas e tocadas pela transparência de suas palavras e da interpretação visceral que ele entregou. A última gravação também revelou uma maturidade artística consolidada, mostrando que mesmo diante das adversidades e das dificuldades enfrentadas ao longo da vida, Fábio Júnior manteve a capacidade de se conectar com a emoção humana de forma genuína e profunda, utilizando sua arte como veículo de comunicação, consolo e reflexão para todos que acompanhavam sua trajetória. A produção musical destacou elementos de introspecção, melancolia e esperança, refletindo o momento de reflexão pessoal que o artista vivia, e a repercussão na mídia reforçou a imagem de Fábio como alguém que não teme enfrentar os próprios sentimentos e compartilhar experiências complexas com o público, transformando desafios em aprendizado e inspiração. A gravação também provocou debates sobre a vulnerabilidade de artistas, a pressão da fama e a importância de expressar emoções de forma autêntica, mostrando que momentos difíceis, embora dolorosos, podem se tornar catalisadores de criação artística poderosa e impactante. Fábio Júnior comentou em entrevistas que a música representou um ponto de virada em sua vida, permitindo-lhe externalizar emoções reprimidas, reconciliar-se com aspectos de sua trajetória que geravam dor e abrir espaço para novas perspectivas, e que a recepção calorosa do público trouxe conforto, validação e a certeza de que sua sinceridade tocava corações de maneira profunda. Essa última gravação se tornou referência de sua carreira, sendo lembrada não apenas como um sucesso musical, mas como um episódio emblemático de coragem, transparência e expressão emocional, demonstrando que a arte pode ser poderosa quando se conecta com experiências humanas universais de forma honesta e intensa. Além disso, a repercussão gerou proximidade renovada com fãs, fortalecendo laços e criando um legado emocional que se soma às décadas de trajetória artística de Fábio, provando que ele continua relevante e capaz de impactar gerações com sua música e sua história de vida. O impacto dessa gravação evidenciou a força da emoção pura e da autenticidade em um mundo cada vez mais marcado por aparências e superficialidade, mostrando que mesmo em momentos de vulnerabilidade e dificuldade, Fábio Júnior conseguiu transformar dor em arte, tristeza em conexão e experiências pessoais em aprendizado coletivo. Atualmente, Fábio Júnior se mantém como uma das figuras mais respeitadas e admiradas da música brasileira, com uma carreira que atravessa décadas e que continua a influenciar artistas e fãs de todas as gerações. Ele se dedica a projetos musicais selecionados,
Apresentações especiais e colaborações que reforçam sua presença artística sem precisar seguir o ritmo exaustivo que marcou seus anos de maior intensidade, mostrando maturidade e equilíbrio na forma como escolhe se envolver com o trabalho. Sua vida pessoal encontra-se mais estável, com relações familiares fortalecidas e uma rotina que permite maior proximidade com filhos, amigos e pessoas importantes em sua trajetória, aspectos que ele sempre valorizou e buscou preservar, mesmo diante das pressões da fama. Fábio Júnior continua sendo reconhecido por sua capacidade de emocionar com interpretações carregadas de sinceridade, um dom que permanece intacto e que o torna relevante para o público que cresceu ouvindo suas músicas, assim como para novas gerações que descobrem sua obra. Seu legado artístico é vasto e profundo, abrangendo álbuns icônicos, trilhas sonoras de novelas que marcaram época, performances memoráveis e uma influência direta sobre o cenário da música romântica no Brasil. Ele é lembrado não apenas pelo talento vocal, mas pela autenticidade, sensibilidade e coragem de enfrentar a própria vulnerabilidade em público, transformando suas experiências de vida em arte que toca e inspira. Além da música, Fábio Júnior se tornou referência de integridade e dedicação à profissão, mostrando que sucesso e longevidade se constroem com paixão, disciplina e compromisso com a verdade emocional de cada canção. Seu impacto cultural vai além dos números de vendas e da fama. Ele criou conexões emocionais profundas com o público. Suas canções se tornaram trilha sonora de momentos importantes da vida de muitas pessoas, e seu exemplo de perseverança diante de desafios pessoais inspira respeito e admiração. Hoje, ele continua sendo uma presença ativa no meio artístico, escolhendo cuidadosamente projetos que dialoguem com sua sensibilidade e experiências, mantendo-se relevante e conectado com o público de forma genuína. O legado de Fábio Júnior é um testemunho de que a música pode ser uma forma de expressão autêntica, capaz de transmitir emoções universais e de criar vínculos duradouros, e que um artista que permanece fiel a si mesmo consegue transformar sua trajetória em inspiração, memória afetiva e história viva da música brasileira.